Boa noite a todos. Meu nome é Miguel Casagrande, eu sou um dos sócios da CDA, junto com o Átila e com o Zé. É uma honra estar substituindo quem sempre fez as aberturas do Sopa, que é a Daniela Nunes, né? Nossa eterna sócia e musa intelectual inspiradora, né, e tal. A Daniela, para todos saberem, está montando um projeto, né, chamado Purpose, voltado a desenvolvimento de cultura e propósito de marcas e empresas, né? Nós orgulhosamente somos o primeiro cliente dela, esperamos ser, né? E vamos desenvolver muitos projetos juntos. Então essa é a primeira notícia que a gente queria dar, né? Que estamos expandindo as atividades através da expansão das mentes aqui. E é uma honra para mim te substituir nessa abertura do Sopa, né? Que eu nunca soube muito bem o que quer dizer Sopa, nem as pessoas muito sabem o que quer dizer CDA, né? A gente costuma dizer que é comunicação, design e arquitetura, mas tem várias vertentes, né, e tal. Explicação. E assim como o Sopa, eu considero como só opiniões aleatórias sobre qualquer assunto, né? A gente já teve várias... Isso é bem reconfortante para quem vai falar, excelente. Sim, exatamente. Então, em nome da CDA, a gente gostaria de dar as boas-vindas para vocês todos. É mais uma edição. Qual é o número, Ricardo? 17. Número 17 dessa edição. Está sendo transmitida em nível global. Né? Os russos estão nos ouvindo. Os russos estão nos ouvindo, parece que vai até lá. E o Ricardo vai apresentar para vocês agora o Fábio, que é um dos mestres da tipografia no Brasil e talvez globalmente, já que a gente está transmitindo. Menos. Né, e tal, bem menos. Mas que tem um trabalho muito consistente, muito sólido, nos ajudou muito, especialmente no cliente, que ele vai mostrar aqui. Pior que não. Desculpa, não podemos mostrar, é verdade, não podemos mostrar e tal. Que pena. Né? Mas eu acredito que hoje também é um momento muito importante da CDA, porque a gente está trazendo um cara de muito significado técnico, né, que tem muito a ver com o propósito da CDA e de desenvolvimento do design, especialmente no Rio Grande do Sul. Ricardo, tudo contigo. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Então, rapidamente, assim, o que é o Sopa, né? O Sopa é isso aqui mesmo, né? É um caldo. A gente nunca sabe os ingredientes, né? Joga tudo dentro, mas sempre sai um caldo nutritivo e bem bacana, tá? No final da noite, não é as pessoas saindo daqui felizes. Né? Esse é o objetivo, esse é o porquê do Sopa, né? Além do que, quando a gente começou com essa brincadeira, né, que surgiu espontaneamente na CDA aqui, a gente perguntava, e aí, quem é que é parceiro de fazer isso? É o Sopa, né? Então, virou o Sopa, né? Pronto, tá respondido o porquê. Já feito. Mas a verdade é que isso aqui se formou muito espontaneamente mesmo dentro da CDA, né? A Quadrani saindo fazer um curso, contando para a equipe, e o Isma que trouxe um amigo para falar também, e daí o Guga também conheceu outro que podia... Bom, a coisa tomou uma proporção que não coube mais aqui dentro somente para a equipe. Começamos a trazer convidados, né, pessoas de fora. Hoje já houve tanto interesse que a gente teve que começar a transmitir também. Ela é transmitida online, em real time, e também disponibilizada depois nas nossas plataformas de YouTube em qualidade Full HD. E para nós realmente, como o Miguel acabou de falar, assim, é uma honra mesmo, uma alegria ter o Fábio aqui entre a gente hoje, porque é um baita de um profissional, né? Eu não preciso elencar, vocês vão ver na apresentação dele aqui os trabalhos, os projetos que ele tem. É um parceiro nosso de projetos, né? Fez um projeto para a gente junto a um home center no Nordeste chamado Ferreira Costa. E não lançamos a marca ainda, por isso ele não vai apresentar hoje para a gente. Mas assim que for lançado, vocês certamente vão tomar conhecimento desse projeto aqui nas nossas redes sociais. Aliás, nos sigam, né? Toda essa curadoria e esse conteúdo gerado na plataforma Sopa é toda ela disponibilizada através das nossas redes sociais, tá? No nosso canal de YouTube, no nosso site, no nosso blog, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Tá? Rapidamente, avisos importantes. Silenciem seus celulares, tá? Mas não desliguem de forma alguma, tá? Fotografem, registrem, filmem, compartilhem, hashtag SopaCDA, tá? Vamos fazer esse movimento aqui crescer, tá? Porque o nosso objetivo, isso aqui é justamente aqui, que esse ecossistema aqui positivo, criativo, né? Tome uma proporção cada vez maior, né? Para nós ver aqui o João, que já foi nosso apoiador, inclusive, de uma edição do Sopa, voltar por interesse no assunto, é algo que nos deixa, assim,
Sério? Sem Eu chão. quero saber mais disso. Esse cara aqui é empreendedor, cara, tá? Esse cara aqui é empreendedor com propósito. Legal, tá? João. João. tem uma Beleza, empresa- cara? Toca aí. Que empresa tu tem, cara? Brownie pra viagem. Brownie pra viagem. Que massa, cara. O melhor Que idade tu brownie de tem? Porto Alegre. 11. Parabéns, cara. Depois a gente conversa melhor quando a galera não estiver escutando. Nem os russos. Tá? Gente, a dinâmica aqui, mais ou menos 1 hora, a fala do Fábio. Depois a gente vai abrir para perguntas e depois a gente segue lá para os fundos para tomar uma cervejinha e continuar o assunto, o papo lá atrás, tá ok? Aquele pôster no fundo lá é o pôster do evento, então eu vou pedir para que todo mundo no final assine ele, deixe sua mensagem lá, tá? Depois ele vai para o nosso relicário, para a nossa parede aqui, onde todos os outros estão expostos também, tá legal? Queria deixar uma mensagem para o Fábio também, tá legal? Então, e melhorias, sugestões, por favor, estamos sempre abertos, tá legal? Gente, Fábio Hag. Pô, obrigado. Para não perder o hábito? Olha aí, ó. Tranquilo, fica à vontade. Tranquilo. Acho que é bem importante, pessoal, a gente se dar conta de uma coisa que no design do Brasil ainda é novo, tá? E aí, assim, é uma satisfação ter o Fábio aqui, ter trabalhado com ele e a gente se dá conta, assim, da importância do desenho de fontes. É algo que o design aqui no Brasil, aí, pra gente ainda é relativamente novo. Né, Fábio? Me corrija se eu estiver errado, mas lá fora é mais comum. Aqui a gente tinha muito hábito da gente mesmo fazer esse trabalho quando precisava mexer. E trabalhar com alguém que tenha essa expertise, gente, aí vou dar testemunho nosso do trabalho com o Fábio. Faz o trabalho crescer enormemente. Então, sugestão, assim, quando tiverem algo muito importante que vocês precisam trabalhar, precisam, enfim, tem uma preocupação maior com a questão do tipo, chamem o Fábio, chamem pessoas que trabalham especificamente com isso. Não tem muitas pessoas ainda no ramo, assim, mas vale muito a pena e profissionaliza demais o trabalho da gente. Então, fica a dica aí para vocês e tudo que falta. Show, obrigado, Daniela. Bom, galera, em primeiro lugar, boa noite, obrigado por terem vindo. Eu sei que a cerveja gratuita é um grande incentivador, tá? Mas obrigado. Eu agradeço a CDA pela oportunidade, em primeiro lugar, porque conversar e trocar ideias... Olha, cara, eu não lembro de a gente fazer isso aqui no Sul. A gente tem as nossas... eu tenho falado bastante em São Paulo, Rio, a gente conversa muito, e aqui em casa a gente não tem esse ambiente assim. Eu não lembro da última vez que eu participei de algo assim aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. Então, obrigado pela oportunidade. Inclusive, estou revendo um colega. Trabalhei com o Japa há uns 10 anos. Antes de eu ir para Dalton Mago, eu trabalhava na Verde, né? E trocava ideia com o Japa aí, ó. Coisa boa estar entre amigos, ex-colegas. Então, beleza. Vamos lá. Como a galera já falou, eu trabalho com tipografia, com type design. E eu tenho aqui uma palestra. Se não tivesse escrito tipografia, a galera ia ficar meio na dúvida, né? Que porra o cara vai falar. Mas eu fiquei feliz com a descrição do que é o SOPA, né? Assuntos aleatórios, né? Opiniões, enfim. Eu tenho essa palestra nova, que é a melhor tipografia, aquela que estampa a roupa do rei que está nu. Que na realidade eu falo sobre escolha de fontes. Porque para mim, escolha de fontes é um aspecto que todo designer, publicitário, até a pessoa do RH, ela vai fazer um memorando, ela vai escolher fontes, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre escolha de fontes, utilizando algumas metáforas, vou falar um pouco sobre história de tipografia, embora não muito, porque esse sofá aqui ele é muito confortável, se eu começar falando muito de história de tipografia, a galera vai pegar no sono. Tá? E vou mostrar alguns cases práticos de trabalhos que eu tenho feito e a gente vai conversando. E, gente, vocês podem me interromper a qualquer momento e conversar bem de boa, tá? Eu acho que esse formato, até essa organização, olha só, tem galera lá nas arquibancadas. Os caras pagaram VIP lá, área premium. Vocês podem me interromper, a gente para e conversa de boa, tá bom? Então, rapidinho, alguns trabalhos que eu fiz, só para contextualizar, que vocês certamente já devem ter visto, né, da Sport TV, a marca do Bradesco, que eu fiz junto com a Super Union e a fonte de todas as assinaturas deles. Grupo Boticário, eu também fiz junto com a Future Brand de São Paulo.
Eu fiz a temida fonte furacão do Atlético Paranaense, que eu não posso apresentar no Paraná, mas aqui eu posso. Depois a gente pode falar bastante. Inclusive eu comento um pouco sobre esse projeto. Tá? O último projeto que eu lancei foi da Gol Linhas Aéreas, que começou a ser implementado agora em janeiro. Foi um projeto super bacana. E tem vários outros trabalhos bacanas que eu fiz. Vocês podem ver a minha fonte em vários lugares legais, assim. E se vocês não curtiram, saibam que o Cauã Raymond curtiu, tá? Obviamente ele viu a fonte, né, e que legal, curti. Mandei para as minhas sobrinhas, elas acharam o máximo. Então, galera, a pergunta que eu mais recebo quando eu vou conversar com as pessoas, seja em eventos ou reuniões, a galera pergunta assim, Fábio, qual é que é a melhor tipografia? Qual é que é a tua fonte favorita? Qual é que é a... Me diz qual eu tenho que usar. E eu pensei assim, cara, não tem como responder isso. Né? E aí eu conto essa história, linkando com o título da palestra, que é a roupa do rei. Acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar, né, desse conto. Eu vou resumir ele para vocês. Tá? Ele é um conto medieval, 1300 e pouco. Conta a história de um bandido que estava fugindo de um reino, indo para outro reino, para outras terras. E ele marcou uma audiência com o rei local e disse assim, olha só, senhor rei, das terras de onde eu venho, eu descobri como produzir roupas as mais lindas, mais belas de qualquer outro lugar. E elas são tão bonitas que somente pessoas inteligentes conseguem enxergar. E o rei ficou super impressionado, assim. Imaginem os reis medievais, né, caricatos. Quase que daria para trazer, quase não, um paralelo, né, com os nossos, né, o rei e os seus ministros hoje. Mas basicamente o rei, em toda a sua ignorância e vaidade, ele diz assim, não, perfeito, eu quero que você crie uma roupa para mim, a mais bela. Ele já tinha adiantado 2 baús, conta a história, 2 baús com tecidos, ouros, né, que seriam os insumos que o cara tinha pedido para começar o trabalho. Aí o bandido escondeu esses, né, enterrou esses tesouros e foi pro estúdio dele começar a produzir a roupa, né? E diz a história que a galera passava na janela do estúdio assim, e ele tava lá assim, com as mãos no ar. Eu não sei que alguém é designer de moda, como é que a pessoa faz para... Tava trabalhando ali com a linha e tal, imaginária, e as pessoas passavam na janela e diziam assim, mas que coisa estranha, né? Daí o cara perguntava assim, isso é aquele cara que tá fazendo aquela roupa pro rei, a mais bonita de todas. Aí eles se olhavam, assim, só pessoas muito inteligentes enxergam, assim, eles paravam, assim, olhavam. Aí um dizia, né, vai ficar bonito, né? O outro, sim, tá ficando lindo. E assim foi indo. O cara foi enrolando o rei até que o rei mandou chamar o cara. Não, agora eu quero que vocês entreguem isso, que o cara entregue isso aqui. Vem aqui, traz o cara para o castelo com a roupa. E aí dizem que estava o rei com seus ministros e veio o cara, né, com as mãos vazias. E todo mundo ficou se entreolhando, né, os ministros lá, cortejando o rei, assim, esperando a reação. Aí o rei falou assim, que coisa mais linda, impressionante. E todo mundo assim, não, realmente, olha, tá espetacular, tudo incrível. E o rei ficou tão feliz, tão contente com a roupa dele, que ele fez um desfile, organizou um desfile pela cidade em que ele iria usar aquela roupa, né. Aqui está a capa de uma das versões do livro, da década de 20. E vocês podem imaginar a cena, né? Todo o cortejo e o rei desfilando a sua roupa, que só as pessoas inteligentes podiam ver. Até que uma criança, no meio da multidão, pega e grita assim, mas o rei está pelado! E aí conta a história que o rei, tipo, ele meio que faz assim, se cobre um pouco, e quebra aquela magia, quebra aquele encanto, todo mundo começa a rir, e todo mundo percebe quão ridículo foi essa história de a melhor roupa do mundo, né? E pesquisando mais sobre a história, tem uma outra versão que conta que o rei, ele não faz isso, ele faz de conta que ele realmente está, e diz que ele até fica mais confortável, ele começa a fazer poses, assim, para demonstrar que ele estava realmente seguro, né? Então,
O que eu quero falar sobre isso, sobre tipografia? Eu vou permear essa história, toda a nossa fala, e fazendo alguns links com elas, tá? Eu lembro de quando eu estava na faculdade de publicidade, eu até daria um outro capítulo para a gente falar sobre isso. Eu lembro que a gente precisava amar a Helvética e odiar a Arial. Alguém já passou por isso? Assim, tipo, parte de faculdade, o cara, né, não sabe muito direito, está querendo se enturmar, né, começa a ouvir os papos. E a gente tinha muito essa história. Cara, Helvética é Helvética. Arial, cara, Arial. Só que quantos saberiam dizer a diferença entre uma e a outra se eu colocasse esse slide para eles, assim? A gente não sabia a diferença. E a gente às vezes nem questionava, né? A gente ia com a maré, a gente ia com a onda, a gente não fazia nenhuma pesquisa séria, mas achava que, né, que nem os ministros lá do rei, não, beleza, ok, é isso aí, ok, vou repetir esse mantra. Inclusive eu dei uma palestra em Caxias do Sul com um cara que foi meu colega de faculdade, e o cara ele deve ter pesquisado no convite de formatura meu de publicidade, a frase, que cada um coloca uma frase, a minha era, Arial não. E hoje eu defendo a Arial, né, em relação à Helvética. Mas enfim, é uma prova dessa incoerência, né, a gente sabe pouco e ia com a onda. E se a gente for trabalhar um pouquinho na história, vamos pensar assim, cara, quem foi o primeiro cara a escolher fonte, né? Johannes Gutenberg com a Bíblia, e aí eu quero fazer vários parênteses porque eu sei que está gravando e certamente eu vou ter muitos amigos muito talentosos. Tem várias ressalvas, eu tenho que cuidar isso, né? Primeiro, Gutenberg não inventou a imprensa, né? Os chineses tinham inventado de forma paralela 2 séculos antes, mas eles tinham 50 mil caracteres, né? Não ficava viável fazer tipos móveis naquela língua. Então, Gutenberg criou os sistemas de impressão por tipos móveis, né? Vocês estão ligados todos nisso, né? O primeiro livro impresso possibilitou a renascença, né? A distribuição do conhecimento, a produção de um livro que levava 4 anos, podia ser feito em semanas, né? E se vocês forem parar para pensar, também fonte é o termo incorreto, eu vou estar sempre nessa parada, né? Fonte é um arquivo digital que tem a tipografia, né? Então, ele escolhia tipografias na prática, né? Então, mas eu gosto de falar fonte porque todo mundo vai entender aqui. Eu gosto de uma coisa mais informal. Então, quando ele foi escolher essa fonte / tipografia, ele não teve nenhuma preocupação estética. Ele não teve assim, que estilo de letra eu vou utilizar no meu livro. Até então, todos os livros eram caligrafados. A preocupação dele foi transmitir e replicar ao mais fielmente possível um livro caligrafado. Então, utilizou a letra gótica romana, que era o padrão da época, né, na Alemanha, 1450, 1460. E ele não se preocupou com a estética, ele fez algo para ser o mais próximo possível do que era o normal da época. E aqui tem alguns exemplos, ele fez vários, claro, tem vários tipos, né, não é uma letra só. Os tipos móveis que ele ia compondo, então tem letras, tem variações da mesma letra. É um gráfico bem genérico, mas desde 1450 até a proliferação aqui das fontes que a gente tem, a explosão tipográfica do desktop publishing, né, em 1990, durante praticamente 5 séculos, o desenho da letra ela não mudou praticamente nada. O desenho, a preocupação estética, ela ficou praticamente igual. Fazendo uma ressalva novamente. Tecnicamente, aqui, 1810, se eu não me engano, surgiu a primeira fonte sem serifas, né, que o Caslon fez, que era Two-Line Egyptian, se eu não me engano, que tinha só maiúsculas. Então, na prática, sem serifas surgiram em 1816. Mas era muito pouco, era só maiúsculas, não estava popularizado. Então, daria para dizer que uns 5 séculos, talvez 4 séculos, com certeza, a forma das letras não mudou. E aí depois ela começa a explodir. Por quê? Por causa de vocês publicitários. Né? Em 1920, mais ou menos, surge a publicidade como agenciamento de espaços comerciais. Nunca antes houve essa necessidade de fazer uma letra, fazer uma tipografia
chamar a atenção. A letra era para ser lida. As pessoas precisam ler, elas não querem ver fontes, né? Quem quer ver fontes é designer, type designer. O resto das pessoas no mundo só quer ler. Às vezes a gente atrapalha eles, às vezes a gente ajuda. Mas dá uma olhada como é que eram os anúncios da época. Era altamente explicativos, sobre, inclusive os produtos tinham que ser explicados como é que eles funcionavam. E a galera começou a ver que ao comprar espaços publicitários, eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção. Então o grande estouro de fontes, de distorções, de fontes super pesadas, esticadas e que gritam, surgiu pela necessidade imposta pela publicidade de, olha só, a gente não quer que as pessoas somente leiam, elas têm que ver, as fontes têm que gritar. E teorizando um pouquinho, em 1930 tem uma da Beatrice Ward, que é uma das grandes precursoras e mulheres no design, na teoria do design tipográfico. Ela publicou um livro, na verdade era um discurso que depois virou um artigo, que foi publicado, que era o Cálice de Cristal, The Crystal Goblet. Quem é que sabia disso, assim, além do Henrique Bayer? Oh, beleza. Valeu. Basicamente, o que a Beatrice Ward dizia que é o seguinte: em contraponto a essa loucura de letras muito misturadas, góticas, expressivas, ela disse assim, a tipografia ela tem que ser invisível, como um cálice de cristal. Imaginem que o vinho, o líquido, é o conteúdo, e imagine que um bom entendedor de vinhos, ele vai preferir beber num cálice de cristal, para ele olhar o conteúdo de frente, sentir a textura, né? O copo, ele é quase invisível, como a roupa do rei. O rei ia escolher qual copo, né? Para chamar a atenção, né? O cara que escolhe esse copo aqui, ele está cagando pro conteúdo. Ele quer chamar a atenção, ele quer ostentar, ele quer aparecer, ele quer fazer aquela festa gigante. Então a Beatrice Ward dizia assim, a tipografia tem que ser invisível porque a gente tem que enxergar o conteúdo, a gente tem que ler, acessar aquela informação com o menos ruído possível. E um outro cara que eu gosto bastante é o David Carson. Que mais gente conhece, David Carson? Ó, aí, bacana. A galera dessa geração, esses carecas todos... o David Carson, cara, ele era na realidade era um surfista profissional que começou a trabalhar com design, quebrando uma série de regras. Ele tem esse pôster para o metrô de Nova York. E ele tem, assim, vale a pena pesquisar sobre o trabalho dele. Ele quebrou basicamente todas as regras do design tradicional suíço, de composição tipográfica, basicamente para dizer isso aqui, olha só. Quem leu, levanta a mão aí. Beleza. Ele basicamente diz assim, ó, don't mistake legibility for communication. Assim, ó, não confunda legibilidade com comunicação. Só porque tá super legível um cartaz, não quer dizer que ele vai me falar nada. Inconscientemente, eu vou ler ele e eu vou passar batido por ele. E o Carson dizia assim, a gente tinha que bagunçar as coisas, a gente tem que chamar a atenção para as pessoas pararem e olharem, que porra é essa? E ao a gente não entender isso aqui, ao criar essa certa estranheza, ele nos atrai para dentro da peça. A gente quer tentar descobrir isso aqui. E ao tentar descobrir, ele começa... Aí a gente tem comunicação. Então são dois extremos que eu queria que vocês tivessem bem claro, né? O David Carson pensava assim, cara, a gente tem que chamar muito atenção em detrimento da legibilidade. E a Beatrice Ward disse, não, a gente tem que ser o mais transparente e cristalino possível. Tá? E a gente tem algumas coisas de científicas que acham que ficaram engraçadas. Pesquisas sérias publicadas na Harvard Business Review, saiu na Wired, uma outra, que fala dos benefícios educacionais das fontes ruins. E teve outras pesquisas mais recentes do que esses aqui, que apontam que a gente retém mais a informação quando a gente tem certa dificuldade de ler. É quase como um meio termo entre o que a Beatrice Ward propunha e o Carson, né? Se eu posso ler algo muito fácil, muito tranquilamente, aquilo entra para mim, mas eu não retenho tanta informação. Então vamos falar um pouquinho, sem entrar muito, mas
sobre o processo de leitura, tá? De como que a gente lê. Quem é que pensou um palavrão agora? Essa é uma marca de roupas, French Connection UK. Nada demais. Mas por que a gente riu, né? Quem é que já recebeu isso, ou viu, sei lá, numa rede social, ou ganhou do WhatsApp da avó? Parabéns, vocês são gênios. Uau! A gente tem o mais básico nível assim que a galera fala é que a gente não lê letra por letra. Né? Isso explicaria, inclusive, por que a gente não consegue encontrar erros de português num texto quando está revisando. Né? A gente li 3 vezes e não vi que tinha uma letra trocada, porque a gente não lê letra por letra. Hoje em dia, as pesquisas mais recentes falam que a gente lê em vários níveis. É muito engraçado, porque cada vez quanto mais se estuda um assunto, percebe-se que as coisas são muito mais complexas. Realmente, a gente tem numa área de foco do nosso olho uma certa área. À medida que ele vai indo para uma visão mais periférica, ele vai perdendo o foco. E a gente lê em movimentos, em inglês é saccades, eu não sei, em português, sabe? É sacádicos, mas também não nos ajuda, né? São movimentos sacádicos. São saltos. Então a gente lê, não lê exatamente letra por letra, a gente lê essa forma da palavra nesses movimentos. Mas também hoje sabe-se que, dependendo da forma da palavra, a gente acessa sim letra por letra. E essas aqui são as áreas de cada letra que a gente mais foca quando começa a distinguir. E é engraçado que a gente trabalha desde a forma de texto, do quanto a gente domina um texto, impacta a nossa leitura, depois vai para a palavra desses espaços, e dependendo das combinações, a gente acessa o nível de letra por letra para tirar dúvidas. Só que esses 3 processos ocorrem muito de forma intercalada, de acordo com a necessidade. Tá? Então, sabendo disso, esse aqui é uma simulação de um exercício que o Adrian Frutiger fez, que é muito bacana, que ele chamou do esqueleto da letra. Ele basicamente sobrepôs uma série de tipografias. Isso aqui é uma simulação que eu fiz, tá? Não mas se quiserem pesquisar, o mestre Adrian Frutiger, esse sim é um mestre. É uma simulação com a mesma ideia. Eu peguei uma série de fontes de diversos estilos, com serifa, sem serifa, com contraste, sem contraste, e sobrepus com uma transparência, 5 ou 10%. E o que as formas escuras indicam? São as áreas que basicamente todas têm em comum. O que a maioria tem em comum vai se sobrepondo e vai aparecendo e vai emergindo o tal do esqueleto da letra. E quando a gente está em alfabetização, lembra como é que uma criança se alfabetiza? Aí ela vai letra por letra, lembra? B com A, Bá. Ela vai letra por letra, ela vai se acostumando. À medida que a gente vai desenvolvendo esse repertório, o nosso cérebro já vai se acostumando. Um A é assim. Independente se tem serifa, se não tem serifa, se tem... Inclusive tem vários testes de letras super diferentes esteticamente e a gente reconhece um A. A gente tem uma capacidade de identificar padrão muito fácil. A gente vai decodificando esse repertório, vai entrando no nosso cérebro que isso aqui é um A, porque a gente já viu bastante deles. E olha que engraçado, esse é um trabalho da Pentagram, não tem nada a ver comigo. Pentagram é uma empresa que eu admiro muito, um estúdio. E eles fizeram essa identidade do Expedia Group, que causou muita polêmica. Tá? Eles têm esse símbolo, que é o E, e eles colocaram esse E como um... Imagina assim, jogaram numa fonte teoricamente normalzinha, né? uma sem serifas geométrica, um pouquinho gótica. Essa é a única letra que chama atenção. E o que acontece? Ele causou muita polêmica, mas eu confesso que eu adorei isso aqui. Porque o que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram criar um sistema de identidade em que qualquer coisa que eles forem escrever, desde que tenha a letra E, você consegue criar rápido essa associação de marca. E por que a gente consegue ler fácil isso? Porque a gente não lê letra por letra somente, a gente lê o conjunto, e essa construção, ela foge do que a gente tem na nossa cabeça do que é um E. Então isso causa uma certa estranheza. Ela é menos legível. Por ser menos legível, ele vai chamar a atenção.
Só que não é totalmente legível porque a gente lê o contexto. A gente vê a palavra e logo identifica. Tá? Olha que engraçado. Essa aqui é a fonte margem, que até eu tenho uns espécimes aqui, quem quiser, quem não pegou pode pegar depois. É uma fonte minha, é a fonte de varejo minha dessa fase independente que mais vendeu, assim, que é a fonte que mais recebeu elogios. É sério, esse G, ele recebeu elogios de uma galera, assim, a galera ama o G, meu Deus, o G é incrível. E por que o G, na minha opinião, ele é incrível? Porque ele quebra isso. A gente tem uma construção no nosso cérebro de como deve ser a letra G. E, inclusive, a letra G tem uma outra pesquisa científica, que eu posso... não botei o slide, mas tem, que eles pediram para as pessoas desenharem a letra G, e é a letra que as pessoas menos sabem desenhar como ela é. As pessoas desenhavam trocado. Por quê? Porque é uma forma que permite mais maleabilidade. A forma certa dela não está bem... Assim, tem muitas variações. Então, o que esse meu G faz? Ele meio que mistura os dois, né? Essa parte de cima é igual a essa aqui, e aqui embaixo ele tem como se fosse essa cauda parando. E isso faz chamar atenção. E olha que engraçado, aqui a gente tem uma consultoria de inovação nos Estados Unidos que usa ela na sua identidade, essa Maddox Douglas. E a revista Nova Escola também usa a fonte margem. Só que olha aqui, a margem ela tem a versão normal também. Ela tem variações de alguns caracteres, o A, o Q, o G, que ela é mais comum. E aí eu pergunto para vocês, tá, mas qual é o melhor? Né? Voltando para... Qual é que é o melhor? E aí olha como é engraçado. Vamos começar a pensar assim, melhor para quê, né? Aí a gente pode dizer, não, para leitura. E aí olha só dentro de leitura a quantidade de variações de situações que a gente tem. Esse aqui é um livro, A Biografia do Da Vinci, que é um livro lindão, assim, pesado, né, que tem uma tipografia super clássica, eu não lembro agora qual é que é. A largura das colunas é grande, é um livro, é uma experiência que o cara vai pegar e sentar e ler concentrado, né? Se a gente for para uma revista, o que acontece? A largura da coluna é menor, né? A gente está um pouco mais distraído, a gente está às vezes folheando. A largura menor explica um pouco sempre que o nosso olho vai chegar até o fim da linha, ele tem que voltar para a linha de baixo. E isso causa um certo cansaço, tá? Então, a largura da coluna é menor, o peso da revista é menor, a gente já está mais distraído. Se vocês forem observar um jornal, geralmente é menor ainda, porque a gente está só folheando, mal procurando alguma coisa, é super descartável. Leitura, olha só, um dicionário. Pensem um pouco a questão do dicionário. É uma leitura que a fonte tem que ser super legível, mas ela pode ser muito pequena. E ruim de ler, porque um dicionário a gente vai ler por 1 minuto, talvez. A gente vai consultar por alguma razão, menos de 1 minuto a gente já largou ele. Observe a quantidade de situações diferentes que somente dentro de leitura a gente tem. Então, se vocês forem parar para pensar, voltando para aquele exemplo de marca, o exemplo da Nova Escola, e o que eu já falei até agora, a gente chega no ápice da palestra que eu vou falar qual é a melhor tipografia, né? Tcharam! Ela não existe. Vocês vão ter que encontrar ela de novo em cada projeto. Né? Ela não é nem a tipografia invisível da roupa do rei, nem é como a roupa do rei, ela não existe, na real. Né? Vocês vão ter que encontrar ela para cada projeto. Não tem mistério, não tem fórmula mágica. Pô, Fábio, mas você não me ajudou, né? Tá, vou explicar melhor aqui. Mais um exemplo sobre o uso de tipografia. Esse aqui é o Mr. Bob. Eu vou falar agora da Comic Sans. Quem é que aqui adora Comic Sans? Ninguém adora Comic Sans? Aê! Uhul! Muito bom. Eu também adoro Comic Sans. É isso aí, cara. Tamo juntos. Eu vou explicar por quê agora, vocês vão entender. Ó.
só para contar para vocês, tá? Eu trabalhei com o criador da Comic Sans. Aqui a gente bebia nos pubs e a gente jogava tênis juntos, tá? Então, eu posso falar com propriedade da Comic Sans. Ela foi criada pelo Vincent Conner, quando ele trabalhava na Microsoft. Eu não lembro exatamente que ano que era, mas eu lembro, eu pesquisei, que a meta do Bill Gates, o lema da Microsoft na época, era colocar um computador em cada lar americano. Assim, o objetivo estratégico da Microsoft era colocar um computador em cada lar americano. Imaginem um mundo em que não existiam computadores. Os computadores eram uns bichos beges, assim, estranhos, que não era todo mundo que tinha. Então, ele tinha que tornar aquilo acessível. E aí a Microsoft tentou criar essa linha de softwares, que o nome era Mr. Bob. Ela é uma interface no estilo cartoon, que ia te explicando as coisas que vocês podiam fazer. Era praticamente nada, né? Mas enfim, parecia super bonitinho. E o Vini olhou a interface, ele trabalhava no setor de tipografia da Microsoft. E ele olhou aquilo ali e falou assim, porra, mas um cachorro cartoon não fala em Times New Roman. Todo mundo sabe disso, né? E aí ele começou a desenhar uma fonte para o Mr. Bob, para essa linha de software. E no fim, e para quem quer saber, ele tinha a inspiração gráfica. Quem é que curte quadrinhos aqui? Quadrinhos? Ah, e aí, que massa. Ele tinha o Watchmen na mesa dele, quando ele fez a Comic Sans. Ó, galera, depois eu pergunto quem é fã da Comic Sans, tá? E o Cavaleiro das Trevas, tá? Mas tinha o Watchmen, porra. E aí ele fez a Comic Sans, que todo mundo conhece, eu não vou mostrar aqui. Só que eles não conseguiram implementar no sistema, porque a Comic Sans ocupa muito mais espaço. Ou melhor, Times New Roman é muito condensada. E aqui fica a dica para vocês estudantes que estão começando agora a faculdade. Todo o trabalho que vocês fizerem em Times New Roman, ele vai ficar em 10% menor. Assim. Então troca de fonte que vocês ganham uma página a cada 10. Que legal isso. E então, na prática, a Comic Sans surgiu para resolver esse problema, não teve tempo de ser implementado, porque eles iam ter que alterar o desenho de todos os boxes, de todas as interfaces, e eles colocaram ela como, né, chiparam ela, é difícil, incluíram ela no Windows 93, talvez 95, e o resto agora é história, né? Todo mundo sabe para onde a Comic Sans foi. E aí eu pergunto para vocês qual seria o problema da Comic Sans aqui. O problema não está aqui. Sex Offender Registration Office. Help prevent a tragedy. Né? If you have been the subject of a rape or serious sexual assault. Tipo assim, isso não é motivo para temas para se falar em Comic Sans. É por isso que a gente odeia Comic Sans. E o Vini tem um acervo assim, de maus usos da Comic Sans gigantesco. Vocês não têm ideia. Mas uma das coisas mais legais que já foram apresentadas com a Comic Sans foi isso. Né? Lembram? Foi 2012 ali, ó. Teve uma descoberta científica sobre esse bóson de Higgs. E o CERN, que é aquele colisor de hídrons... Enfim, você sabe o que eu estou falando, né? Não? Vai ter que... Isso, colisor de partículas. Acelerador de partículas. Enfim. Isso é coisa de nerd. Vamos voltar para a tipografia, que é, né? Que não é, exatamente. Os caras apresentaram todos o report deles em Comic Sans aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem gráficos super complexos em Comic Sans. E aí eu penso assim, não é apropriado, mas eu até entendo que assim, eles não se divertem muito, né? Que chance que eles têm, né? Então, beleza. E aí que tá, galera. Eu acho que assim, a fonte é muito... É sacanagem de nosso type designer. O Breyer também é um type designer, viu, galera? Quem não conheceu o Henrique Breyer ali, designer aqui de Porto Alegre, type designer. Me ajuda em todos os meus projetos, faz o release de todos eles. Olha só, a fonte é uma coisa que nós, type designers, é uma coisa muito fácil para nós, mas eu gosto de dizer o seguinte, não existe fonte ruim.
existem maus usos delas. Na realidade, a gente está só tirando o nosso da reta, mas é verdade. O problema não foi o Vini ter criado a Comic Sans, o problema foi alguém ter usado ela na situação errada. E dessa forma, eu acho que assim, não existe fonte ruim, existe designer ruim. Olha só, que perigo, eu estou cercado de designers. Mas vamos explicar mais assim, ó. No fim, a gente volta para aquela pergunta que eu fiz, tá, não tem melhor tipografia, ok, mas Fábio, tu não me ajudou em nada, porque o que eu faço com isso agora? Né? Eu vou mostrar 3 aspectos que eu acho interessante de avaliar. A primeira coisa que vocês têm que se preocupar, se perguntar, é qual é que é a função que essa tipografia vai ter dentro do trabalho de vocês. Função, vocês podem imaginar que lá, num extremo, a gente tem aquele cálice de cristal, a gente vai querer que a fonte seja, a função no layout daquela tipografia é ser lida com a maior clareza possível. No outro extremo, muito raro, vocês vão ter um caso do David Carson, que, sei lá, vocês vão fazer um anúncio para uma banda de death metal, e aí, assim, a gente está cagando para a legibilidade, né? Não precisa nem... O importante é gritar. E entre esses 2 extremos, vocês têm inúmeras instâncias, tá? Olha que engraçado. Esse aqui foi um projeto que eu desenvolvi, aí não comigo, foi pela Dalton Mag, a empresa que eu antigamente trabalhava. A gente fez uma tipografia a partir do logotipo, que foi feito pela Tátil Design. A gente expandiu o logotipo em uma fonte inteira para títulos. Ela era para ser usada somente em títulos. A função dela era o quê? Chamar a atenção. O cara bater o olho e ver ali que está se falando Rio 2016. E a gente foi muito criticado também sobre isso, porque era uma coisa relativamente nova, a ideia da gente pegar um logotipo e expandir. Era uma coisa, assim, o logotipo, muitas vezes ele ainda é tratado de forma muito sagrada, assim, não se mexe no logotipo, a gente vai estar diluindo o poder dessa marca. Né? O comitê tinha nos contratado para criar a fonte, criamos a fonte, e eu acho que a gente conseguiu ganhar com isso. A identidade do evento foi sendo diluída. Quando a gente olha placas, assim, lá ambientando o lugar, é que é foda, o cara vai pensar assim, porra, mas vai estar escrito banheiro com a fonte do logo. Eu falei, pô, mas é o banheiro das Olimpíadas. Né? Eu, inclusive, de fotografar e mandar, ou te marcar em alguma coisa. Assim, olha sim, isso. Não, foi mágico, né? Foi mágico, era absurdo. Absurdamente demais. Então, quando eu olho, por exemplo, isso aqui, com o Bolt correndo nas faixas, e esse fica como um registro histórico. Mesmo que fossem tirado a data desse jornal, ou essa imagem fosse recuperada, saberia-se que isso foi no Rio de Janeiro. Porque aquela letra tem a cara do Rio. Né? E isso foi expandido para tudo. Né? Inclusive os próprios pictogramas que o comitê mesmo desenvolveu, a equipe interna. Se vocês forem ver, o joelho aqui ó, é um S. Tá? Isso aqui é o pingo do I. Eles pegaram as letras e foram construindo todos os pictogramas. Então, na real, tudo tem uma unidade muito grande. E olha que engraçado, essa fonte, ela não era para ser usada nos textos. Eles tinham a fonte The Sans, que eles licenciaram do Lucas Legros, que era a fonte de texto. E a função dessa tipografia era chamar a atenção. Então, qual é que é a função que vocês vão ter? Quando teve a última Copa do Mundo, não é que os caras fizeram a mesma parada? Isso foi feito por uma agência Brandia, e quem fez a execução da fonte foi a DS Type. Tinham criado o logotipo Rússia 2018 e criaram a fonte, ou fizeram junto, eu não sei, não tem nada a ver com esse projeto. Mas olha que interessante, eles expandiram a fonte de títulos para tudo. E a fonte de texto, ó, informações cruciais e pequenas, fica uma sem serifas genérica, confiável, legível. Mas, novamente, a gente sabe que isso aqui é a Rússia. Qualquer palavra escrita com aquela fonte está gritando Copa do Mundo da Rússia. No caso de eventos assim, isso eu sei que causa certo desconforto na galera, no design. Não, a gente está fazendo coisas muito ousadas, tem coisas muito erradas, tem curvas aqui que eu quero refinar, mas, cara, é expressível de forma proposital. E eventos como Olimpíadas ou Copas do Mundo, o tempo de vida da marca são poucos anos. Então, cara, grita que se a galera enjoar,
ótimo, porque eles não vão ter muito tempo para isso, né? Se é uma marca grande, sei lá, se o projeto tem que durar 10 anos, isso aqui não rola, é muito expressivo. Mas em eventos esportivos, assim, eu acho que vale. E olha que engraçado, eu não sei quem... Ah, foi o Lucas também, o Lucas Degro que fez. Se vocês repararem, esse logotipo da Heineken, ele tem esse E, eles chamavam de E sorrindo. Eu descobri que o fundador da Heineken, não sei em que ano, quando estavam fazendo o logotipo, ele insistiu que o E fosse assim sorrindo para mostrar alegria. E a Heineken tem utilizado uma tipografia que tem esse detalhe, esse link com o logotipo muito apropriado. Esse comercial é super recente. E vocês podem ver na letra N, por exemplo, que não é a mesma tipografia. Existe um trabalho grande de adaptar aquilo para ter uma fonte funcional, mas que tem um pouquinho do tempero da marca, né? É uma forma de criar uma associação da marca com o tempo utilizando a tipografia, que, vamos falar a verdade, é a coisa mais, assim, as pessoas precisam se comunicar. As pessoas, tipo assim, entre colocar uma foto grande, uma chamada, cara, se na chamada, se no texto, ele pode estar comunicando que marca que é com uma palavra, às vezes, isso é incrível, velho. A Nivea começou a usar isso também, eu não consegui descobrir quem é que fez, tá? Mas a mesma tipografia do logo, eles utilizam em títulos, e aqui é no site, também essa mesma função. Qual é a função? Títulos grandes, pega do logo, textos pequenos, vai numa convencional legível. E esse projeto para Gol também, esse foi eu que fiz mesmo, ele tem uma série de desafios, porque uma companhia aérea tem inúmeros tipos de uso, né? Vocês vão imaginar desde a sinalização do aeroporto, até o avião, até o cardápio com os lanches, que tem 13 idiomas e tem nomes de sanduíches gigantes, que tem que ser... Então, são situações muito difíceis. E eu vou fazer com vocês um jogo de 7 erros aqui, ó. Aqui em cima eu tenho a versão display, que é para títulos. Aqui embaixo eu tenho a versão text, que é para textos. E não é mentira, viu? São 7 erros. E não foi proposital. Depois eu fui contar, fechou 7 erros. Eu pensei, cara, eu tenho que então mostrar esse slide. Tem 7 diferenças, assim, formais, estéticas, entre as duas versões. Quem é que arrisca aí? O Henrique não vale. Não pode opinar. O Henrique trabalhou também na fonte. O P inclinado. O E. O A. O A tá igual. Tem uma coisa no ar que tá. O acento do A. O acento do A tá maior. O de cima tá mais puxado. O de baixo tá mais fino. O acento. Sim, também. Uhum. Oi? O espacejamento tá mais solto de baixo. A altura do I, do pingo do I. Não, beleza, a galera ó, matou, ó. A barra aqui do P e também da letra R, de algumas outras, ela inclina na versão display, que é uma diferença sutil, que é algo que faz só um charme. Na versão de texto, que eu quero que seja mais legível, mais convencional, ela vai para o reto. O acento na versão de texto é maior, porque o texto está muito menor. Da mesma forma, a largura aqui do T e do F, ó, ela é maior na versão de texto. Observem essa área em branco aqui, ó, do F entre os dois. Depois que eu mostro, fica mais claro, porque isso vai estar numa grade de pixels pequenininha. Então são mudanças sutis, mas que mostram funções diferentes, texto e título. Mas eu gostaria que as pessoas não vão perceber isso, né? As pessoas não vão perceber isso, mas a fonte vai funcionar melhor, seja ela em textos ou em títulos. Então, olha só que engraçado. Toda essa coluna a gente tem a versão display, toda essa coluna nós temos a versão text. Observem como em tamanhos grandes o espacejamento fica solto, né? Eu tenho certeza que publicitários iriam espremer ao máximo. E eu entendo, tem que ser espremido, aqueles títulos começam a cair. Aqui tá legal, olha só. Aqui tá legal. Aqui começa a ficar um pouco treta. Ó, esse aqui tá muito claro. A TV é difícil, né, esse slide, mas enfim.
vocês devem perceber que isso aqui está muito mais apertado. Está melhor de ler isso do que esses dois. Olha só a diferença que tem. E a fonte grande parecia muito parecida, né? Então o objetivo aqui, quando a gente fez esse projeto, foi junto com a Future Brand de São Paulo, acima de 14 pontos, utiliza a versão display. Olha que legal. Abaixo em texto, utiliza a versão text. E olha como fica bonito isso aqui, cara. A gente tem a mesma experiência de design, mas a função da tipografia é diferente. Então uma coisa que vocês devem procurar quando vocês forem escolher fontes é tentar imaginar isso. Qual é a função e observar e testar em tamanhos pequenos se ela funciona bem em texto, se ela funciona bem em títulos e fazer... Esse é um critério fácil de vocês pensar. E aqui tem alguns exemplos de usos, olha só. A display aqui em títulos e aqui a text, ó. Olha o E. Text é a função. Aqui no caso da Go, observem como esse R é proprietário. Como a Go trabalha muito varejo, né, preços são algo que eles usam bastante, a gente conseguiu criar uma personalidade em algo, né, símbolo de monetário do real, que eu acho que tem muito valor. E falando mais sobre o desenho dela, de forma bem genérica, assim, ele é muito simples, é muito minimalista. A ideia era ser totalmente ambientado por digital, então os traços são mais limpos possíveis, né? E são 56 estilos, tá? Dá para fazer um quadro, eu ainda não fiz, mas eu vou fazer um quadro disso. A gente tem a versão bem condensada, semi-condensada, normal, estendida e a versão text. Observe que a text aí ela tem essa área aqui maior, enfim, ela é feita para text, para isso. E observem também que a text não tem a versão, o peso thin, né, um bem fininho, nem o black, porque não vai funcionar nessa situação. Então esse é o sistema todo tipográfico da Go, que já está em uso. A segunda coisa que vocês devem pensar, que vocês instintivamente já trabalham, é o estilo visual. A gente sabe que todos aqui, a gente sabe que tem algumas fontes, alguns estilos que a gente associa a palavras-chave, a conceitos. Isso aqui é mais moderninho, isso aqui é mais antigo, isso aqui é mais cool, isso é mais... E eu vou tentar trazer um pouquinho de pesquisa para tentar melhorar e formalizar isso. Para vocês tentar pensar isso de forma mais racional e menos instintiva. Eu tenho aqui dois personagens, alguém já conhece isso? São dois personagens... Olha, cara, nós temos um gênio aqui. Tá, não fala nada, não fala nada. A gente tem dois personagens, um se chama Buba e o outro se chama Kiki. Quem é que acha que o Buba é esse? E o Kiki, obviamente, é aquele. Por que todo mundo acertou? Esse é um teste que começou com, se não me engano, foi em 1929, com um pesquisador que fez esse teste, Kiki or Buba. E depois foi retomada a pesquisa na década de 50, 70, e tem algumas pesquisas, inclusive desse ano, que há poucos meses saíram com papers investigando mais esse fenômeno. Que, independente do background cultural, de posição geográfica, as pessoas acertam entre 88% a 92% de vezes qual personagem é qual. E é muito estranho, né? Eles começaram a investigar isso de forma científica séria. E só fazendo um parênteses rápido, esse aqui é um livro que talvez os ilustradores conheçam, Picture This. Ele conta a história de Chapeuzinho Vermelho só com formas muito elementares, básicas, assim. Ele é da década de 50 e ele fala de como transmitir conceitos e ideias com formas gráficas muito simples, né? E ele associa, ele explica no livro, sem ter toda essa pesquisa, instintivamente ele diz, cara, formas pontiagudas parece que vão nos ferir, por isso a gente acha elas mais agressivas, os dentes do lobo, da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, ou formas arredondadas nos lembram algo mais suave, mais as ondas do mar, ou algo mais confortável, então a gente
pensa em algo mais amigável, arredondado. E o que hoje em dia sabe-se é que existe no nosso subconsciente, todos os nossos sentidos se influenciam para formar a nossa percepção. A gente não tem exatamente somente o visual. A gente mescla todos os sentidos para formar a nossa percepção. Por exemplo, vou dar um exemplo ainda mais absurdo, assim, ó. Se vocês forem dizer assim, ó, respondam rápido, qual é a fruta mais veloz? A banana ou o limão? Limão. Quem acha que é o limão? Pois é. Tranquilo. Tem aqueles 5% que... Mas olha que bizarro. Ninguém nunca parou para pensar... Alguém já tinha parado para pensar qual fruta era mais rápida? Não, porque elas não se mexem, né? A não ser que a gente pega elas e joga, elas não se mexem. Mas eles dizem, eles cunharam o termo ideesthesia, que seria sentir ideias. A gente mescla, por exemplo, a ideia de que a banana é mais borrachenta, então ela deve ser mais devagar do que o limão, que é ácido, que é... Não dá para explicar direito. É aerodinâmico, pela forma. Ah, pois é. Se eu fosse jogar alguma coisa em alguém, ia jogar um limão. Pois eu não pensei isso, eu pensei outra coisa. Eu pensei que se alguém escorregar numa banana é mais Pensei uma rápido. forma mais... Olha aí. Então eles dizem que essa ideia estésia é exatamente isso, que a gente pega e mescla. E tem um chefe que trabalha com vinhos e que foi testado bem em laboratório isso, teste cego de vinhos, né? Se o cara vai fazer aquela degustação, se tem o label ou não, e se tem o label trocado, já colocaram os caras em aqueles scanners, MRI scanners, né? E viram as atividades no cérebro que realmente a nossa percepção de gosto muda se o cara sabe que aquele vinho é caro e tem aquele rótulo. E não é que o cara tá snob, não, a gente está provando, os caras provam cientificamente que no cérebro ele está realmente sentindo a diferença, não é algo ilusório. E isso é os nossos sentidos todos entrelaçados, formando a nossa percepção de mundo. Tá? Então, olha só, uma coisa que eu sempre gosto de trazer, e quem já me assistiu alguma vez deve ter visto já esse slide, mas enfim, tem coisas que são muito, eu acredito muito. A própria forma, a ferramenta que é utilizada para escrever a letra, tem um impacto no como a gente percebe ela. Pega uma ferramenta clássica, né, uma bico de pena, uma pena chata, que vai trabalhar o contraste, né? Esse aqui é uma página do livro The Stroke, né? A gente inclina mais ou menos a 30 e poucos graus, uma pena latina, ó. Então olha aqui, a gente faz esse traço, isso aqui fica grosso, e aqui vai ser fino, ó. E aqui ele vai começar a engrossar, certo? Eu estou sujando toda a TV de vocês, desculpa, mas é importante. Ou limpando, boa. Então, vocês estão vendo que todas as letras aqui, elas seguem, não é ao acaso que as formas assim, são assim, né? E a ferramenta mais séria em relação a, por exemplo, uma hidrocor, que a gente compara com algo muito infantil, né? E se a gente for analisar formalmente o desenho, qual é que é a diferença? Isso aqui a gente chama de contraste na tipografia. Contraste é essa diferença entre traços grossos e finos. Se tem diferença, tem muito contraste. Aqui uma hidrocor, ela não tem contraste. O traço ele vai ser monolinear, independente da direção que a gente for usar. E a terminação sempre vai ser arredondada. Não tem como fazer isso aqui naturalmente. Você pode fazer o mesmo movimento, o resultado vai ser muito diferente. Né? E observem aqui a fonte margem também que eu tenho. Olha essa mudança que acontece só quando a gente tem os cantos arredondados. Né? Ela parece mais o quê? Mais divertida. Amigável, divertida. Exatamente. É isso, né? E olha que engraçado, esse é um outro projeto que eu me orgulho bastante da solução, que é a fonte corporativa da Suzano, que também mudou foi no final do ano passado. E tem várias coisas que eu utilizei aqui que eu quero que vocês descubram, tá? A Suzano, só para
contextualizar um pouquinho a ideia do briefing deles. Eles estão saindo de uma coisa B2B, né, que era uma grande indústria de papel, que só trabalhava com corporações, para ter uma linha um pouco mais de varejo. A gente vai começar a ver no mercado alguns outros produtos na prateleira com a marca Suzano. Então, eles queriam se aproximar um pouco do consumidor final, né? Sair um pouco dessa coisa séria, robusta, B2B, vão continuar sendo B2B, mas também B2C, tá? E aí, o que vocês acham que eu inventei aí, que eu já falei na palestra? Forma mais fácil de criar diferenciação sem prejudicar muito a... Tem um outro ponto aí também. O L. Uhum. O L também é. O L tem aquela curvinha, né? Mas a Daniela matou, porque ela é um pouquinho arredondada. E a gente fez vários testes para ver o quão arredondada deveria ser. Porque isso por si só já quebra um pouco, já dá esse toque um pouquinho mais amigável para ela. Então, esse aqui era o slogan, as duas palavras-chave dele, que a gente é gigante, mas a gente é gentil, né? E eu acho que a fonte consegue trabalhar isso, né? Ela tem personalidade, tem propriedade, é super legível e é amigável ainda, né? Olha um texto. Furacão. Olha, eu vou falar rápido sobre isso, tá? Foi um projeto feito com a Oz Design, em que eu entrei e eu fiz a tipografia em si, tá? Eu não me envolvi no símbolo, não me envolvi nem no cap, né? Quando eu entrei, isso aqui já estava aprovado e o objetivo era criar realmente uma tipografia para ser usada no... E eu confesso para vocês que eu nem curto futebol, viu? Eu volto e meio me envolvo com projetos assim, esportivos, mas o meu filho adora mais que eu e me ensina um monte de coisa. Então eu não conhecia muito do Atlético Paranaense. E aí eu fui pesquisar, conversei com ele também, pesquisei na internet, conversei com amigos, né? E eu descobri que os caras são realmente muito inovadores. Que eles são polêmicos, que eles são rebeldes, que eles brigam com a Globo, que eles têm esse espírito. Essa aqui era a plataforma de marca: inovação, rebeldia, entusiasmo e ambição. É tipo assim, eles podem ser os melhores times do Brasil, mas eles vão vir com tudo, eles vão brigar e não vão levar desaforo para casa. E eles queriam sair dessa ideia de ser um Atlético, um dos Atléticos que existe, para ser o Atlético. O Atlético, né? Beleza. Mas tipo, se ganharam, né? Ganharam a Comebol, né? A Sul-Americana. Mas observem o seguinte, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem aquelas pontas, né? A gente tem aquela agressividade, a gente tem aquela fúria. Inovação. Porra, o primeiro time do Brasil a ter uma fonte própria. Rebeldia. E eu confesso para vocês que foi punk fazer isso, porque eu acho que a fonte ela não é muito legível. Tipo, eles queriam, não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Ela trabalha muito essa ideia, essas formas que já existiam no símbolo, né? E claro, teve acho que 7 versões de design que eu fiz, essa foi a escolhida. Tinha outras versões um pouco mais convencionais, que eu até preferiria, mas foi passado essa, tá? Então, tem entusiasmo e tem ambição. Eles trabalhavam muito a ideia do furacão, né? Algo que levanta do chão. E novamente eu fiquei pensando assim, o que tem de característico desse cliente específico? Eu pensei, porra, os números são muito interessantes, né? Porque os números, tanto nas costas das camisetas dos jogadores, como nos placares, né? Os números são fundamentais. Então eu tentei criar os números com bastante personalidade. Eu recebi um e-mail lá da Oz que eles tinham pego os números espremidos, assim. Só pediram, mandaram tipo um e-mail, ó, tá ok ali, ó, beleza, manda lá pra agência, lá, a agência olhou, tá meio treta isso aqui, manda lá pro RAG. Eu recebi, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa, não vai rolar, mas vai cagar o projeto inteiro. Chega lá no front, que é na camiseta do cara. Poxa, e aí o que a gente fez? Fiz na faixa para eles, fiz para resolver o problema. Cara, eu fiz uma variable font. Quem é que já ouviu falar de variable font? Que não o Henrique? Aê, legal. Ô, vocês estão demais. Deixa eu ver aqui uma coisa se eu consigo mostrar para vocês, ó.
Uma fonte variável, aqui está o que eu recebi da Umbro, ó. A versão normal e comprimida, né? Tá vendo como mudou o contraste, né? E aí eu fiz uma variable font, que ela faz basicamente o seguinte. A gente tem esse eixo aqui, largura. Olha só que legal. Essa aqui era a fonte normal. E vocês têm controle. Observem aqui o 3. Ele vai comprimindo sem mudar o desenho. Observem tanto o 0, o 2, essa área aqui, né? Ela preserva as características sem distorcer. Uma variable font, na realidade, é uma tecnologia super nova que estão se desenvolvendo há uma década já, imagino. E ela basicamente trabalha com uma ferramenta que nós já trabalhamos no design de fontes, que é a interpolação entre dois extremos, só que ela deixa isso ao critério do usuário escolher exatamente o parâmetro que a gente definir. Pode ser peso, pode ser largura, pode ser ângulo de itálico. E nesse caso, seria fundamental, porque nas costas do jogador, parem para pensar aqui comigo, a largura é essa. Se for só o número 2, ele tem um espaço inteiro. Se for o número 12, vai ter o 1 aqui, ele vai ter que diminuir um pouco. O 1 é pequeno. Mas se for 22, o 2 já vai ter que ser menor ainda. Então existem muitas situações específicas, e a melhor forma de fazer isso foi através dessa solução. Tá? Vamos voltar para a palestra aqui. Mas foi engraçado, cara, a repercussão do projeto, assim, eu fui xingado de maneira incrível. E foi um lançamento muito legal, cara. Eu fui lá pro estádio deles, na coletiva de imprensa, nunca me senti tão importante, cara. Porque ninguém dá bola, né, pra type designer, imagina. E não, lá tava muito legal, cara. Um outro aspecto interessante que vocês, já linkando com coisas que vocês têm que parar para pensar quando escolhem fontes, é que o desenho da fonte ele é muito mais do que A a Z, né? Ele tem acento, ele tem pontuação, símbolos monetários. É importante que vocês descubram se a fonte de vocês tenha, primeiro, esses glifos, se eles são bem desenhados. É comum o cara ver acentos mal feitos, geralmente para norte-americanos, por exemplo, que não usam acentos. Eles não têm a intimidade que a gente tem, por exemplo, um C cedilha. Cara, ninguém faz C cedilha melhor que nós brasileiros, certo? Vocês estão rindo, mas a gente vive disso. Isso é um assunto sério. Então, observem realmente todo o mapa de caracteres das fontes. Aqui no caso do furacão, cada glifo é pensado por conta disso. Né? Esse aqui, por exemplo, esse é o til. E vários type designers vão dizer, não, isso aqui é um outro acento, é um macron. Só que como a gente só vai utilizar isso no Brasil, o til pode ser assim. Né? E tem uma outra pesquisa que como a gente identifica padrão muito fácil, às vezes pode ser um pequeno detalhe e a gente logo reconhece. Né? Tem uma série de coisas que são pensadas, que precisam ser pensadas e avaliadas. E olha que bacana, eu não podia falar do projeto, mas eles já tinham começado a utilizar, antes de lançar oficialmente, a nova linguagem visual. Observem o antes e o depois. Observem que antes, olha a foto, tinha todo aquele entusiasmo, rebeldia, né? Mas faltava, olha essa tipografia de, sei lá, de time de futebol americano, assim, pá, é esporte, E olha a diferença que faz isso aqui. Porra, mudou tudo. E o logo ainda era o anterior, né? E tanto eles, tamanha a força da tipografia, foram campeões. Não subestimem a força de uma tipografia. Eu nunca torci tanto por um time, cara, quanto naquela final. E foi pros pênaltis. Foi, cara, impressionante. Um último ponto, mas eu acho que é interessante a gente falar que é um pouco mais chato, né? Com licença, precisamos falar sobre licenças de fontes. É uma treta, mas assim, fatores que a gente usa para avaliar e selecionar a fonte. A gente pensa na função, pensa na estética
E a gente tem que pensar, tá, o cliente vai poder pagar, ele vai licenciar essas fontes, ele é uma empresa grande, ele é uma empresa pequena, ele vai usar na web, ele não vai usar na web. Essa fonte que a gente está pegando, ela é open source, ela é free ou ela é paga? E como é que funciona isso? Porque eu acho que isso é fundamental, cara. Era uma discussão que, e eu quero ser bem sincero com vocês, até vamos relaxar aqui um pouco. Eu sei que está gravando, então tudo que vocês forem falar pode ser usado contra vocês. Mas assim, eu tinha muitas fontes piratas, né? Eu tinha fontes piratas, estou curado hoje, mas... Enfim, isso era uma coisa muito normal. E eu acho que assim... Eu lembro que quando eu comprei, eu tinha um estúdio de design há muitos anos atrás, eu lembro que eu comprei o primeiro software que eu quis original, eu paguei uma grana, era o Illustrator 9. E ele vinha por um revendedor, tipo assim, eu ia na loja de informática e aí eles encomendavam de um distribuidor da Adobe e aí vinha de caminhão assim para mim ter o software original e era caríssimo. E hoje em dia, cara, vocês podem ter o Adobe Creative Suite, eu pago R$175 para ter todos os softwares da Adobe e toda a biblioteca do Adobe Library Kit, né? Vocês estão ligados ao Adobe Library Kit, né? Ah, beleza, ó, a galera profi. E isso custa R$175. É muito mais acessível do que era antigamente. E eu acho, sendo bem chato mesmo, cara, mas é uma coisa que a gente precisa falar. Da mesma forma que a gente reclama da corrupção, a gente reclama daqueles filha da puta, a gente não sei o quê. Eu vejo, e eu sou culpado disso também, por favor, não me entendam mal. Mas a gente precisa mudar. A gente precisa pagar por filme, a gente precisa pagar por música. Eu tenho um irmão que desenvolve games. E, cara, é uma trabalheira fazer games. Depois, cara, paga pelos games. Na minha época, a gente veraneava em Imbé, ia pra Tramandaí e comprava no camelódromo os jogos, né? E é bizarro. Mas, gente, hoje em dia não se faz mais isso. Pois é. Pois é. Se puder, não façam mais. Mas deixa eu explicar. Beleza, os games, deixa a treta para os caras dos games. Mas eu entendo, especialmente estudantes, cara. Eu entendo, às vezes fontes são caras. Só que vocês têm uma vantagem, cara. Hoje em dia tem uma infinidade, centenas, milhares de fontes gratuitas que vocês podem usar. Antigamente não dava para usar, eram muito poucas as fontes gratuitas livres de qualidade. Tem Google Fonts, cara, se vocês forem pesquisar, vocês têm muitas opções. Eu acho que não é por falta de... Inclusive fazer uma propaganda da Daltomag que eu trabalhei. Todas as fontes, para quem é estudante, tá? É estudante. Todas as fontes da Daltomag vocês podem baixar do próprio site da Daltomag, que ele tem uma licença trial, que é para testar em layouts, até para agências. Você vai apresentar um projeto para um cliente, quero só testar a fonte, não implementar. Pode usar. Estudantes em trabalhos de faculdade podem utilizar tranquilamente todas as fontes e baixar do próprio site da empresa. Então, estudantes têm essa opção. E hoje em dia as fontes são super baratas. Gente, o cara vai no MyFonts, tem fontes mais baratas que cerveja hoje em dia. É impressionante. Então eu queria que vocês pensassem nisso. Um outro aspecto que vocês podem avaliar é que, assim, tipografia, fontes que a gente faz, são centenas, às vezes 200, 300 horas de um colega de profissão, vocês designer. Tipo, não tem... É isso, Só que é foda pra nós, porque assim, a gente passa 300 horas fazendo e o nosso produto são um arquivo de 300 KB, né? Mas por trás daqueles 300 KB tem muitas horas, tá? Tem aqui alguns sites de notícias de cases grandes de pirataria globais, né? Harry Potter and the Forbidden Typeface, e aí por aí vai. E tem cada vez mais fontes custom, exclusivas, sendo criadas, cujo argumento é economizar dinheiro. Então, se o cliente de vocês for grande o suficiente, a Netflix, casualmente foi a Daltomag que fez, o designer lá explicou que eles fizeram para economizar dinheiro. Ao invés de licenciar fontes prontas para... Imagina o tamanho da licença e complexidade de agreements, né? A mesma coisa era a IBM, que fez uma fonte e até disponibilizou, né? Vocês podem baixar a IBM Plex, e eles têm lá open source.
economizar, eles pagavam $1 milhão todo mês para Monotype, para usar a Helvetica. Imagina uma empresa desse porte, vai ter que distribuir para todo mundo e todo mundo tem que usar a fonte. E, então se faz uma fonte própria, exclusiva, sob medida, e os caras ainda economizam dinheiro. Eu ia falar, mas não vou falar, porque fica uma parte muito chata. Mas se você tiver alguma dúvida de licenças de uso, vocês podem me procurar. Tem basicamente, essas aqui são as principais do MyFonts. Eu no meu site tenho tentado ser o mais simples e didático possível. Tem 3 licenças. Uma é o usuário, quantas pessoas vão usar. Se vai ser usado na web, sim ou não. Não interessa tráfego, não interessa tamanho. Não. Se vai ser usado na web, é mais tanto. Vai ter app, é mais tanto. Não interessa número de distribuição. Porque eu acho que da nossa parte como type designers, a gente precisa facilitar a vida de vocês e dos clientes. Pô, ninguém quer comprar uma fonte, mas ficar controlando a quantidade de downloads e medidas e renovando depois de um ano, sabe? É meio mala isso. Então a gente também está se transformando, a gente também precisa inovar, precisa achar formas de modelos. A gente ainda também não achou. E quem tiver ideia, depois me fala, tá? A gente realmente... é importante isso. A gente no Type, a gente tende às vezes a viver num mundinho muito fechado. A gente precisa falar mais com vocês. E é uma troca, tá? E por fim eu quero mostrar um último projeto que eu considero o projeto mais importante da minha vida. Vocês depois vão entender por quê. E ele não é de design de fontes, ele é de uso de fontes. E é como usar fontes como as fontes podem ser usadas de maneiras diferentes. Tá? Eu utilizo a minha fonte Margem aqui e a fonte Adriane do Marconi Lima, que é um designer muito, muito, muito bom lá do norte do Brasil, do Amapá. Esse é o livro O Poder do Eu Te Amo. Tem um título meio clichê, mas eu imagino que muitos de vocês já devam conhecer talvez esse livro, né? O Poder do Eu Te Amo foi um texto do Marcos Piangers, que todo mundo conhecia talvez pelo Pretinho. Eu não preciso explicar quem é o Marcos Piangers aqui, né? Tá. Ele teve era uma coluna na ZH que falava do poder do Eu Te Amo, né? Ele basicamente incentivava as pessoas especialmente aqui no Sul, talvez, a gente tem pais, vós que são mais duros, a galera mais fria. E ele fala como essas 3 palavrinhas são importantes e podem mudar muito relacionamentos, as vidas, as coisas. E foi um texto que repercutiu muito. Ele fez um vídeo, o vídeo viralizou a full, e o editor deles teve a ideia de talvez transformar isso num livro. E aí eles me procuraram e eu disse assim, cara, show, só que é um puta desafio, porque uma coisa é o cara assistir os vídeos do Piangers, né? Ele fala com uma voz, uma entonação, olha no olho assim, e ele vai ditando o ritmo, ele põe a trilha, o cara... É foda, né? É emocionante. Eu assisti o vídeo umas 100 vezes e eu sempre me arrepiava. Um livro é exatamente o oposto. O vídeo, o cara só senta e relaxa e fica recebendo. O livro eu tenho que fazer o cara virar as páginas, né? Então como é que eu vou fazer isso? Né? E o Piangers queria que fosse algo assim tipográfico. Ele disse, Fábio, tu vai conseguir, vamos tentar. E é um livro presente, né? Então o título é O Poder do Eu Te Amo, que fica aqui atrás dessa cinta, que aí o cara põe uma dedicatória para quem que é, e aí tem uma vírgula aqui, esse aqui no caso nosso. E aí tem várias coisas decisões de design, de uso de fonte, mas nem só isso, tá? Eu vou falar uma coisa, e aí eu gostei, porque antes eu era designer gráfico também. Também foi uma forma de eu pegar e voltar um pouquinho, botar esse pé nesse mundinho, né? Como é um livro presente, logo quando vocês abrem, as duas, né, a segunda página e a primeira aqui, são todas em branco, só com uma linha, com linhas, para incentivar o cara a fazer uma dedicatória grande, né? A gente estava imaginando um livro material, né, basicamente a materialização do cara dizer, olha só, a gente tem dificuldade, né, de falar isso, mas está aqui, sabe? E aí o cara pega e o cara não vai escrever pouca coisa naquelas 2 palavras. Não vai botar só para ti, te adoro. As linhas, estão lá pedindo para serem escritas. E tem outra coisa legal nas linhas. Elas são todas retas e à medida que elas vão chegando para o fim, as últimas linhas vão começando a ficar mais tortinhas, assim. A última linha é bem... Porque a minha ideia foi dizer assim, olha, a galera começa a escrever, começa a se emocionar
e no fim das contas a gente escreve certo mesmo que por linhas tortas. Assim, talvez esteja chegando tarde aquele presente, então tem camadas de significado a mais ali por conta do design. E indo para a tipografia em si, olha só, são só 3 palavras, mas as pessoas têm medo, né? Vocês observam que eu estou brincando com o David Carson e com a Beatrice Ward. Eu estou dificultando a leitura para a pessoa parar, tentar buscar o significado e ver que as pessoas têm medo de dizer porque isso afasta as pessoas. Né? Então as letras estão separadas. Inclusive nos primeiros layouts eu joguei as letras bem longe, assim. E aí o editor assim, Fábio, acho que foi muito longe, a galera não vai entender. Assim. E foi um desafio também, porque é um livro um pouco artístico, mas ao mesmo tempo ele é um livro que era para ser best-seller, né? Não foi por conta da crise, daria um outro capítulo até, a crise do mercado editorial. Ninguém pagava a editora Belas Letras. A Belas Letras, inclusive, é aqui do Sul, de Caxias do Sul. Tá? Eu vou falar um pouco depois delas. Então observem isso aqui, as pessoas têm medo delas, né? Aí ele conta, eu vou mostrar algumas páginas, tá? Ele conta que a Anitta, a filha mais velha deles, tinha dito pro vô dela, eu te amo, e o vô nunca tinha ouvido isso. E ele começou a chorar, e a gente sabe que ele vai chorar, mas isso acontece em várias... Não é de pronto, porque isso é um processo, né, ele meio que vai engasgando e as letras vão ficando mais pesadas e vão caindo até o chorar. Né? Olha só, o meu sogro morreu sem falar eu te amo para os filhos. E aí tá em branco. E aí o cara vira a página e tá tudo em branco, cara. E aí o cara pega, vira a página de novo e eu tenho certeza de que ele... E aí o cara tem que girar o livro, dar uma meia volta. Eu tenho certeza que ele se arrependeu disso. Que quebra de clima, né? Vamos voltar. Eu tenho certeza de que ele se arrependeu disso. Não ligou aqui. Foi. Não. Beleza. Tenho certeza de que ele se arrependeu disso, né? Eu controlo o cara. Né? Eu te amo tem poder, né? Aquela coisa bem forte, as letras estouradas, peso mais pesado possível. Né? O eu te amo liberta. Com as letras diversas, espalhadas por tudo. Eu até... brincaram comigo que eu estava usando o livro como para ser specimen da minha fonte, né? Porque tinha vários estilos em vários tamanhos. Enfim, esperavam o quê? Eu sou designer de fonte. E esse livro, ele tem... Não só o Piangers, ele doa todos os royalties que ele recebe dos livros dele para projetos de caridade, como a própria letra, a editora Belas Letras, tem um projeto que qualquer livro que eles vendem, não só esse, eles doam um para uma biblioteca pública do Brasil inteiro, assim. Então é um projeto foda pra caralho. E o Piangers conta e ele me manda as mensagens de que ele é parado no aeroporto por pessoas que foram impactadas pelo livro e como aquilo se transforma. Ele conta, até teve uma aqui do Sul, uma filha que deu pra mãe, que eles nunca conversavam e a mãe começou a chorar. Tem outra mãe na cama de hospital e tem pessoas adultas, cara velho já, marmanjo de terno, falando com ele sobre como isso muda. E parece bobagem, eu sei, parece bobagem para quem, né, sempre ouviu isso, mas isso é muito forte mesmo, cara. E a gente fez o lançamento, esse foi aqui de Curitiba, com a família toda deles, e a gente pôde ter essa troca, e foi super mágico. Por isso que eu digo que é o projeto mais importante, porque eu nunca imaginei que através da tipografia fosse possível meio que mudar um pouco, né, a vida das pessoas. A gente recebeu vários depoimentos. E durante esse lançamento em Curitiba, a Anitta, que é essa aqui, ela falou uma frase incrível que resumia a filosofia deles. E eu disse, Anitta, eu vou transformar isso num cartaz. E aí eu criei esse cartaz. Ó. Quem é que já leu aí? Atenção é amor. Cara, a Anitta, ela fez 14 anos ontem, junto com meu filho. Com 13 anos, e ela faz caligrafia, sabia? Ela já fez curso de lettering com a Cris, faz caligrafia, é das nossas.
E ela, do alto dessa idade, ela resumiu, cara, atenção é amor. Porque, na realidade, atenção é a grande mercadoria, né? Pergunta pro Facebook, o Facebook o que eles querem? Eles querem a nossa atenção. O Netflix o que quer? É a nossa atenção. Viver uma mercadoria é a nossa atenção. E o cara parar e olhar no olho de alguém e dizer assim, cara, tô aqui contigo agora, atenção é amor. E eu transformei isso pela tipografia, forçando a pessoa a prestar atenção, senão não rola. E quando esse cartaz ganhou o prêmio Bornancini, ganhou menção honrosa, se não me engano, e ganhou uma medalha também no Brasil Design Award. Olha só, alguém estava lá, a esposa dele me mandou, Fábio, uma mulher me mandou, estava lá e se emocionou, olhando lá, aquilo lá. E eu pensei assim, cara, é isso. Como a nossa tipografia, ou a forma que a gente usa isso, tem realmente a capacidade para não só ser lido, mas participar da mensagem. De impactar ela, de potencializar ela, quando ela deve ser potencializada. E tudo isso está nas mãos de vocês. Né? Então, qual é que é a melhor tipografia, qual é a melhor coisa, vocês vão ter que descobrir em cada projeto. E eu espero que isso tenha sido útil para vocês. Tá? Eu estou total à disposição. Obrigado. Obrigado. Ah, é legal. É muito tri, cara, como essa parte final emociona. Eu lembro que eu mandei... O Pianjas nem tinha visto o livro, eu levei para uma aula em Chapecó e os caras passaram pela turma e um guri começou a chorar, cara. O guri começou a chorar. É muito louco. É muito forte. Alguém tem perguntas pro Fábio? Eu tenho hoje. Mas então, fazer o seguinte, ó. Vem aqui. Vem pra cá. Beleza. Vem aqui porque é o seguinte, como o microfone é um só, pra todo mundo ouvir tua pergunta, tu vai fazer a pergunta aqui, já que estão falando de amor, né? É isso aí, Vem cara. aqui pertinho, cara. Um beijo. Vem aqui pertinho. Vem pertinho. Vale tudo. Pergunta só próxima, viu? Chega aqui, cara. E aí, meu, beleza? Cara, Tudo bom? prazer. Eu tenho uma dúvida mais no teu processo de criação, assim, se tu cria algo, tu desenha, tu pincel, lápis, Ótima pergunta, mesa digital, brushes, enfim, como é que é esse teu processo, assim? É uma ótima pergunta, cara, porque eu desaponto muita gente. Porque a minha caligrafia é horrível. Eu não faço aqueles desenhos, sabe os letterings bonitos que vocês veem no Pinterest, nas coisas? Não. Eu até estava conversando antes contigo, né, Marina? Que a gente, realmente, para desenhar tipografia, a gente não precisa saber caligrafar perfeitamente. A gente precisa entender como os fundamentos da caligrafia, a gente precisa entender aquilo que eu mostrei antes do contraste, por exemplo, como cada letra é feita. Essa mecânica a gente precisa saber, tem a ver com a construção da letra. Mas na prática, na vida real, cara, eu não consigo desenhar nada, a minha letra é realmente muito feia, manuscrita. E tem vários exemplos, o Matthew Carter é um que uma vez numa entrevista ele disse que ele admira muito os amigos calígrafos, porque ele não consegue caligrafar nada. E porra, é o Matthew Carter, né? E não precisa, cara. E a própria pressão de timing, de tudo, seria meio lúdico, assim, meio querer fazer muitas coisas. Eu faço rabiscos, tipo assim, as formas de gesso, algumas coisas, eu vou ficar rabiscando, assim, mas são rabiscos feios que não entram nem... às vezes eu mostro nos estudos de caso no meu site, tem algumas páginas ali dos meus livros, mas é bem solto, assim, é mais rabisco do que sketch, assim, eu vou desenhar, aí fotografar, escanear, vetorizar. Aí eu tenho um monte de amigo talentoso que faz isso, mas não é a minha parada. Mais E aí, perguntas, gente? Que silêncio. Eu tenho. Manda. Vem pertinho, Opa. Rafa. Tem aqui no lugarzinho da pergunta. Lugar da pergunta. Eu quero entender mais do business Tudo bom, mesmo. cara? Valeu. Beleza? Obrigadão. Prazer. Entender mais do business mesmo, da parada das licenças que tu não entrou tanto Sim, em boa. profundidade. Como é que se cobra? Tu disse que não existe um modelo ideal até vocês
gostariam de chegar num Sim. modelo que funcionasse melhor, que acabasse com essa coisa de usar sem licença, enfim, fosse mais justo, tanto para vocês, tanto para quem quer usar a fonte, como é que funciona esse tipo de... Sim, na prática, cada foundry, né, cada empresa de design de fontes ou distribuidor tem o seu próprio EULA. O EULA é o End User License Agreement, que é o contrato que vai determinar a forma, porque o cara não compra uma fonte, ele compra o direito de utilizar a fonte. Sim. E esse EULA vai regir a forma que é utilizada. Aí existem várias... Existe exclusividade, por exemplo? Não, não. A empresa te contrata, não, a fonte é tua e tu pode... Não, existe exclusividade. Se for um projeto feito por um cliente, sim, daí sim. São fontes de varejo que a gente chama, essas comerciais, e as fontes exclusivas. Porque, por exemplo, tu disse que em alguns projetos tu usou a mesma fonte que é uma fonte tua. Essa é uma fonte que tu criou para o varejo. Sim, no caso... no caso não, mas aí eles licenciaram, não foi criado para eles. Por exemplo, sim, a margem... que a Nova Escola usou, é só licenciado, não tem design. É uma fonte, é só licenciado. E aí, claro, cada founder tem o seu esquema. Geralmente é número de usuários que vão utilizar a tipografia. Aí tem a parte de web, e aí geralmente tem uma limitação, quantos acessos por mês, número de page views mensal. Aí tem, sei lá, 1.000, 10.000, 1 milhão. Aí tem preços diferentes. Números de domínios, aí tem apps, aí tem digital ads, que é aqueles banners. Se o cara quer ter uma fonte ali, porque a mecânica ali é diferente, ele vai para um servidor e é distribuído. E tem fontes que vão todos nesses, sabe, é uma merda. Eu vejo isso. É complexo pra caralho, por isso que é difícil. E por isso que eu acho que está surgindo no mercado cada vez iniciativas para tentar simplificar cada vez mais esse modelo. Tem founders que inclusive cobram assim, se o cara vai licenciar a fonte, fazer um logotipo, que o cara vai converter em outlines, eles querem um valor a mais porque vai ser usado num logotipo. Que, cara, não tem sentido os caras fazerem isso. Mas era feito, às vezes ainda é feito. Na minha opinião não tem sentido. Minha opinião, Sim. Mas enfim, eu acho que a gente deveria facilitar muito, deveria... E eu não sei, o próprio mercado de fontes está indo para uma coisa de comoditização muito grande, né? Tem muitas fontes, tem preços cada vez mais baratos, assim. Eu acho que a gente tem que tentar achar formas de se diferenciar, seja na relação com... Eu tenho uma relação super aberta com todos os... Às vezes as pessoas conversam, mandam fontes, pedem fontes, eu mando as fontes. Eu vou confiar em ti, beleza, se ficar legal, depois tu me paga, né? Mas tu acha que isso não dá mais espaço para esses projetos específicos sob demanda? De as empresas buscarem aí alguém para fazer suas fontes e usar menos fontes? Sim, isso está surgindo bastante. Por vários motivos. Eu acho que deu uma virada na chave do marketing. Eles perceberam que de forma criativa é possível fazer fontes sob medidas, é melhor do que qualquer outra fonte. Porque tu mostrou um impacto gigantesco em vários cases que tu mostrou ali. Sim. E realmente faz muita diferença. O cara cai como uma luva para o projeto, então não tem nada melhor. A parte de business do cliente pode economizar dinheiro, dependendo do caso dele. Uhum. A nossa intolerância agora com a pirataria está cada vez maior, então pega uma empresa grande, isso cai no cara de TI, um gerente de TI, assim, da mesma forma que ele hoje ele não pode saber que tem um Windows pirata, por exemplo, que na nossa época era padrão, né? O cara ia na loja, montava o Windows, pedia que software você queria. Em qualquer empresa séria, o cara vai lá, cara, não pode ter Windows pirata. A fonte está na mesma legislação. Fonte é software. Então, esses caras estão começando a se preocupar cada vez mais. Também teve que as fontes ficaram mais baratas. Produzir fontes hoje, com a tecnologia que a gente tem, com os softwares que a gente tem, com o conhecimento distribuído, e a oferta é muito mais barato do que era antigamente. Eu acho que tudo isso converge para ficar mais acessível. E a gente tem inúmeros exemplos de empresas grandes e às vezes médias. Vários dos meus clientes são empresas médias, que têm a sua própria fonte, assim, que seria impossível antes, né? Obrigadão. Nada, tamo aí. Gente, vamos continuar esse papo lá atrás? Pode ser? À vontade, beleza. Tem perguntas?
A gente queria, de novo, agradecer demais ao Fábio. Uma salva de palmas de novo, Fábio. Não, tá bom, obrigado. Valeu, cara, obrigado. E de novo, Valeu. gente, assim, agradecer muito, tá? Aos apoiadores da gente, tá? A CDA obrigado, hein? Design, que que já nos suporta aqui há 17 edições. A Salva Craft Beer, que está servindo uma cervejinha para nós aí atrás. A Stripe Vodka também, que vai fornecer alguns drinks aqui. Sim. Tá? A Caviar Filmes, que está fazendo toda a nossa filmagem aqui, vai depois decupar isso aqui num filme lindo em Full HD, Que massa, que vai ser disseminado aí. E a Banana Nude, que vai sonorizar o ambiente agora aí também. vai e vai ser festa. montar uma banca de meias, então aproveitem quem quiser comprar meias. Também. Olha aí. Aqui, tá? Que Aproveitem o demais. brick. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Valeu demais. Quem quiser aqui, galera, ó. Tá aí pra vocês, ó. Todos? Quem não quer. Eu trouxe não todos, quer? podem Eu quero ficar aí à de cada vontade. aqui. Muito boa. Ah, que bom, cara. É, curtiu.